Se a sua luta contra a carne parece uma guerra impossível de vencer, se a luxúria e o pecado sexual te levaram a uma queda espiritual que te deixou coberto de vergonha, e se apesar de toda a sua força, você continua perdendo essa mesma batalha espiritual, é porque você tem lutado com as armas erradas. Hoje, você vai descobrir a estratégia secreta para vencer a luxúria. E eu te garanto, não é o que você pensa. A natureza humana foi corrompida. A queda do homem, lá no jardim, não foi apenas um evento histórico. Foi uma fratura na nossa própria essência que perverteu a forma como desejamos. O pecado distorce. Ele pega algo bom, como o desejo por intimidade, e o transforma em uma obsessão egoísta. É por isso que a luxúria é um problema tão universal e devastador. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos dá o diagnóstico preciso. Ele diz que o nosso velho homem, a nossa antiga maneira de viver, se corrompe segundo as concupiscências enganosas. Efésios 4:22. Preste atenção nessa palavra, enganosas. A luxúria é uma mentira. Ela promete prazer, mas entrega vazio. Promete conexão, mas entrega isolamento. Promete poder, mas entrega escravidão. É um desejo maligno e descontrolado que se manifesta em paixões que nos consomem. A Bíblia está repleta de exemplos de como essa força enganosa leva vidas para o caminho da destruição. E a primeira porta de entrada para esse engano, o primeiro campo de batalha onde a guerra é travada, são os nossos olhos. O patriarca Jó, um homem de integridade inabalável, sabia disso. Ele declarou: "Fiz um pacto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem?" Jó 31:1. Jó entendia um princípio que muitos de nós ignoramos. Se você tem um problema com a luxúria, você tem um problema com os seus olhos. O apóstolo João reforça essa ideia, listando as 3 grandes artilharias do mundo contra nós: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2,16. A luxúria é cultivada, alimentada e regada por aquilo que homens e mulheres permitem que seus olhos consumam. Isso nos leva a uma verdade desconfortável, mas libertadora. Como cristãos, há certas coisas que não podemos ver. Certos filmes, certas séries, certos websites, certos perfis em redes sociais que simplesmente não podemos frequentar. Por quê? Porque o seu corpo não é seu. Ele é o templo do Espírito Santo. A pureza sexual não é uma sugestão. É um dos fundamentos da fé cristã desde o seu início. Quando os apóstolos se reuniram em Jerusalém para decidir o que era essencial para os novos cristãos gentios, a ordem foi clara: que se abstivessem, entre outras coisas, da imoralidade sexual. Atos 15:20. Pense nisto: os mesmos olhos com que você lê a palavra santa de Deus são os mesmos olhos que você usa para consumir imagens profanas na internet. Os mesmos olhos que você usa para contemplar a criação de Deus são os mesmos que você usa para satisfazer desejos egoístas. Isso não pode ser. As Escrituras são claras. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:19, 20. Honrar o templo de Deus começa por guardar as suas portas. E as portas da alma são os nossos olhos. Mas talvez você pense: eu sou forte, eu tenho autocontrole, eu consigo olhar e não cobiçar. Vamos olhar para a história de um dos homens mais fortes e piedosos da Bíblia, o rei Davi, um guerreiro que matou um gigante, um rei segundo o coração de Deus. Se alguém tinha força, era Davi. Mas um dia, em um momento de ociosidade, ele subiu ao terraço e viu Batseba. Ele poderia ter se virado, ele poderia ter honrado o pacto de Jó, mas ele não o fez. Ele continuou a olhar, e a olhar, e a olhar.
Até que a luxúria, alimentada por seus olhos, se tornou tão forte que o levou a agir. Mas a tragédia não terminou aí. E é isso que você precisa entender sobre a natureza da luxúria. Ela nunca se contenta com uma única transgressão. Ela tem uma capacidade única de te arrastar para lugares que você nunca planejou ir. O único ato de indisciplina de Davi o levou a mentir, a enganar, a tramar e, finalmente, a assassinar um de seus soldados mais leais. Como é que um olhar se transforma em assassinato? Essa é a natureza enganosa da luxúria. Ela te faz agir fora do seu caráter. E por um ano inteiro, o homem que andava com Deus viveu em silêncio e tormento. Se Davi, um gigante da fé, perdeu essa batalha ao tentar lutar com sua própria força e disciplina, o que nos faz pensar que nós venceremos? A verdade é que a maioria de nós perde a batalha contra a luxúria e a pornografia porque estamos tentando lutar contra algo que Deus, em sua sabedoria infinita, nos disse para não lutar. Ele nos disse para fugir. A palavra é enfática. Em 1 Coríntios 6,18, o comando é direto: fugir da imoralidade sexual. Ele não diz, lutai contra, resisti-a, sede forte esperante. Ele diz, fugir. É a mesma instrução que Paulo dá ao seu discípulo amado, Timóteo. Foge também das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2,22. Fugir no reino espiritual não é um ato de covardia. É um ato de sabedoria estratégica. É reconhecer que o inimigo é mais astuto do que nós e que a nossa carne é mais fraca do que admitimos. Confiar no nosso próprio autocontrole para lutar contra a luxúria é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Você vai perder, sempre. Deixe-me dar um exemplo prático da diferença entre lutar e fugir. Imaginemos um casal em um relacionamento sério, caminhando para o casamento. Um exemplo de lutar contra a luxúria seria eles decidirem passar uma noite sozinhos em uma casa vazia, assistindo a filmes, confiando na sua própria capacidade de os serem fortes e de lutar contra a tentação quando ela surgir. Eles estão se colocando deliberadamente no campo de batalha, superestimando sua força. Agora, um exemplo de fugir da luxúria. É o mesmo casal que quer passar tempo junto, mas em vez de se isolarem, eles se encontram em lugares públicos. Ou, se estão em casa, garantem que um amigo, um familiar, um acompanhante esteja presente para mantê-los responsáveis. Eles não estão nem mesmo dando à tentação a oportunidade de se apresentar. Parte de fugir da luxúria é, proativamente, não se colocar em situações em que você será forçado a ceder. É evitar as situações comprometedoras. Quando Davi viu Batseba, ele estava em um lugar onde não deveria estar. O lugar de um rei, naquela época do ano, era na guerra, com seus homens. Porque ele estava ocioso no palácio, ele se encontrou em uma situação que sua carne não conseguiu resistir. Pense na sua vida. O que você está fazendo em uma boate à 1 da manhã? O que você está fazendo trocando mensagens secretas com aquela pessoa que você acha atraente, mas que não é seu cônjuge? O que você está fazendo navegando na internet, em abas anônimas, tarde da noite? Você está se colocando em situações vulneráveis, tentando lutar, quando deveria simplesmente fugir. Mas a estratégia de Deus é ainda mais completa. Olhe novamente para a instrução de Paulo a Timóteo. Foge também das paixões da mocidade, mas segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. Não é interessante? Paulo não diz apenas fuja. Ele dá a direção para a qual você deve correr. Você deve correr em direção à justiça, à fé, ao amor e à paz. E, crucialmente, ele diz que você deve fazer essa corrida junto com um tipo específico de pessoa, aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Para vencer a luxúria, você precisa escolher boa companhia. A companhia errada sempre te levará de volta ao campo de batalha da luxúria. Certa companhia facilita trair. Todos os meus amigos fazem, por que eu não?
Certa companhia facilita a fornicação. É normal, ninguém mais espera. Certa companhia facilita ver coisas impuras na internet. Não tem nada demais. Que companhia você está mantendo? Seus amigos te inspiram a pureza ou te dão desculpas para a impureza? Você não pode fugir da luxúria se continuar correndo na direção de pessoas que a celebram. A decisão de vencer essa batalha começa com um posicionamento. É uma declaração de que você vai parar de usar as estratégias do mundo e começar a usar a sabedoria de Deus. Se você está pronto para adotar essa nova forma de lutar, essa nova forma de viver, declare sua decisão nos comentários. Digite: eu corro para a vitória. Então, a estratégia secreta, o método contra-intuitivo que a Bíblia nos ensina, se resume a isto. Primeiro, guarde os seus olhos. A luxúria, a fornicação, o adultério, o desejo por pornografia, tudo começa com os olhos. Se você vê algo ou alguém que desperta cobiça, não olhe uma segunda vez. Não medite nisso. Corte o mal pela raiz. Desvie o olhar. Cancele a assinatura. Bloqueie o perfil. Faça um pacto com os seus olhos. E segundo, fuja. Não lute. Não confie na sua própria força. Homens e mulheres muito mais fortes que você e eu já tentaram lutar contra a luxúria com o próprio autocontrole, e todos eles perderam. A luxúria vai te derrotar. Ela vai tirar sua alegria, sua paz e sua unção. Evite as situações comprometedoras e corra. Corra em direção à santidade e corra junto com pessoas que também estão buscando um coração puro. A vitória sobre a luxúria não é encontrada na força do seu braço, mas na sabedoria dos seus pés.